Quando o vasto universo explodia em milhões de partículas e corpos luzentes, o Espírito Santo de Deus estava lá. Que coisa bonita, né? O Espírito Santo não tem tempo para agir. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é eterno. Na ação de Deus está presente o Filho e o Espírito Santo de Deus. Como compreender isto? Há uma história, não sei se é verdade, mas se conta muito por aí, escritos, que Santo Agostinho quis desvendar o mistério da Santíssima Trindade, mas não conseguia, porque esse mistério é maior do que a nossa inteligência. E certo dia, ele passando por uma praia, tinha um garotinho que cavou um buraco na praia, na areia, corria no mar, pegava água com a sua mão e chegava lá para jogar dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho vinha passando e disse: "Menininho, o que é que você está fazendo aí?" Ele disse: "Eu quero pegar toda essa água do oceano e colocar dentro deste buraco." E aí Santo Agostinho disse: "Mas isso é impossível." O menino olhou para ele e disse: "Impossível é o que você está tentando compreender." Então, nós precisamos compreender o mistério da Trindade a partir da doutrina da Igreja Católica, que nos ensina, que tem como base as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério da Igreja, que há 2000 anos vem estudando, vem pesquisando, vem rezando sobre essa dinâmica. Para a nossa fé, existe um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que todas as nossas orações começam sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Então, é errado quando nós pensamos, algumas pregações que a gente escuta por ali, alguns discursos por outros lugares, geralmente se diz assim: "Ah, o tempo do Pai, Deus que criou todas as coisas, já passou. O tempo do Filho que salva todas as coisas já passou. Agora nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Aleluia!" Não. Todo momento da nossa fé, nós vivemos o tempo da Trindade. Agora, podemos compreender assim, que Deus criou todas as coisas, mas estava presente o Filho e o Espírito Santo. Deus, encarnado em Jesus, armou sua tenda no nosso meio para nos resgatar da escravidão da morte e do pecado. Mas também já estava presente o Espírito Santo. Basta nós vermos 2 passagens bíblicas já dos evangelhos. Jesus, no batismo, o Espírito Santo desce em forma de pomba e diz: "Esse é o meu filho amado, escutai-o." Na transfiguração também, estava Moisés de um lado, Elias do outro, representa a lei e os profetas. No meio está Jesus, desce sobre ele o Espírito Santo e diz: "Esse é o meu filho bem amado, escutai-o." E antes de Jesus, sabendo ele que estava próximo à sua crucifixão, mas também tinha certeza de que o Pai o ressuscitaria, o que é que ele diz? "Eu vou enviar o Espírito Santo." Depois da ressurreição de Cristo, que ele fica um período com os discípulos, ele está preparando a chegada do Espírito Santo. E como diz lá o texto, quando estão reunidos no cenáculo, os apóstolos e Maria, sua mãe, e que de repente o Espírito Santo desce sobre a cabeça de cada um deles em forma de línguas de fogo, e eles saem de lá cheios de alegria para evangelizar, para testemunhar o Cristo. Mas ali também estava presente o Pai e o Filho. Então, em todos os momentos da nossa fé, não podemos fazer essa distinção de que eu vivo o tempo do Espírito Santo, eu vivo o tempo de Deus Trindade. E com a força do Espírito Santo, ele nos impulsiona a missão.
você também, meu irmão, minha irmã, pela força do batismo que você recebeu, seja quando quer que seja, desde criancinha, quando seus pais pela fé aderiram à fé e colocou você também para aderir a essa fé, que professa essa fé na nossa igreja católica, apostólica, romana, mas a fé em Cristo, é a igreja que gera os filhos para Cristo, pelo Pai e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho que procede do Pai e o Espírito Santo que procede do Pai pelo Filho. É muito fácil. O que nós precisamos deixar é que sejamos tocados pela Trindade Santa, na expressão do Espírito Santo, que nos move, que nos consola no pranto, que nos dá coragem para testemunhar Jesus onde quer que nós estejamos, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, na fila da lotérica, na fila do ônibus, na fila do banco, na sua família. Como é que você testemunha Jesus? Como é que você faz para que os seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus vizinhos acreditem que você é um testemunho de Cristo, que você é um verdadeiro cristão? Chega de cristãos de fantasias, de bíblias debaixo do braço, de saias longas, de terno e gravata. Viva os cristãos que verdadeiramente assumiram Jesus na sua vida e testemunharam, como fez Francisco de Assis, como fez Santo Antônio de Pádua, Santa Dulce dos Pobres aqui próximo na Bahia, o Padre Eustáquio lá em Minas Gerais, o Padre Cícero em Juazeiro do Norte, o Padre Biapina também no interior do Ceará. Que nós possamos, a exemplo dessas pessoas, desses que a igreja proclamam de santo, com base no Evangelho de Jesus, testemunhar a fé a partir da força da Santíssima Trindade. E fiquem com Deus.